de apresentação do trabalho, né? E depois que você apresentar, a gente tem então as perguntas da banca, né, com relação ao teu trabalho. E após esse momento, a banca então se retira da sala aqui, para poder fazer então a nossa avaliação, né? Retornamos já com o conceito do trabalho, tá? Eu só vou colocar aqui no chat um link, que são as horas complementares, né? Então, cada TCC assistido aqui, você recebe 1 hora complementar. Deixa eu pôr aqui o link do Forms, né? Para preenchimento. Tá aqui. Ok? Então, você tem que preencher esse Forms aqui também durante a própria apresentação, tá? Então, Murilo, agora está com você, esses 20 minutos, né? Então, beleza. Então, tá. Boa tarde a todos. Meu nome é Murilo Machado Pinto. Eu sou estudante do curso de Engenharia Eletrônica e hoje eu vou apresentar aqui, então, o meu trabalho de conclusão de curso, que tem como título Sistema embarcado para aquisição de sinais eletroencefalográficos em tempo real com interface de acesso remoto. O meu orientador é o professor João Olegário. Então, eu organizei essa apresentação aqui em 6 partes. Eu vou iniciar com uma contextualização sobre o tema principal. Em seguida, eu apresento os objetivos da pesquisa, a fundamentação teórica que me serviu de base para o desenvolvimento desse trabalho, a metodologia e, por fim, a análise de resultados e as considerações finais. Então, a eletroencefalografia ela é uma técnica para registrar a atividade cerebral a partir da aquisição de sinais elétricos, utilizando o posicionamento de eletrodos no escalpo do paciente. Ela foi desenvolvida em 1924 e, a partir daí, ela começou a ser bastante utilizada para diagnóstico de patologias como, por exemplo, epilepsia. Em 1957, surgiu o Sistema Internacional de Posicionamento de Eletrodos 1020, que padronizou a forma como os eletrodos devem ser posicionados no escalpo, a fim de tornar universal a interpretação do exame da eletroencefalografia. E a preparação para esse exame, então, ele é bastante complexo, né? Exige a aplicação de géis condutores e produtos abrasivos. E pensando nisso, então, foram realizadas muitas pesquisas para o desenvolvimento de eletrodos secos, que dispensam a utilização desses produtos, a fim de tornar a preparação desse exame mais fácil. E a partir desses eletrodos secos, né, foi possível serem desenvolvidas novas aplicações para aquisição de sinais EEG, que são aplicações não clínicas, como, por exemplo, interface de computador-cérebro, que são dispositivos de aquisição de sinais EEG, que, a partir da identificação de padrões desses sinais, podem efetuar o controle de outros dispositivos. Então, o objetivo geral da pesquisa foi desenvolver um sistema de aquisição de sinais eletroencefalográficos capaz de fazer medições em até 8 pontos previstos pelo Sistema Internacional que define o posicionamento dos eletrodos, utilizando técnicas não invasivas que dispensem a utilização de géis condutores durante a preparação para a coleta de sinais. E os objetivos específicos foram montar uma estrutura mecânica para a fixação de eletrodos secos, desenvolver um hardware para aquisição de sinais eletroencefalográficos com 8 canais, utilizando uma configuração unipolar, desenvolver um driver Linux para acesso ao hardware, projetar filtros digitais para identificação dos principais ritmos EEG, desenvolver uma aplicação capaz de processar digitalmente os sinais EEG medidos, efetuar o envio em tempo real por Wi-Fi dos dados gerados pelo sistema, desenvolver um supervisório remoto para a apresentação dos dados gerados pelo sistema, realizar o cálculo da FFT dos sinais medidos, salvar os sinais medidos em um arquivo para pós-processamento e construir o protótipo proposto e validá-lo. Então, aqui eu vou falar um pouco sobre a fundamentação teórica. Os neurônios são as células que compõem o sistema nervoso, né? E eles são compostos por 3 partes principais, sendo elas o estoma, também é conhecido como corpo celular, e nele estão contidas todas as partes funcionais da célula, os dendritos e o axiônio. E os neurônios fazem a troca de informação entre si na forma de neurotransmissores que ocorrem na sinapse. Então, na sinapse, ocorre a formação de dipolos elétricos que se formam devido ao excesso de
cátions nos dendritos e a falta deles no soma. E essa diferença de carga, ela tenta se equalizar na forma de corrente elétrica. Então, essa atividade elétrica ela pode ser registrada posicionando eletrodos no scalp do paciente. E o sinal EEG ele é caracterizado por ter amplitudes bastante baixas, né, na faixa de 500 nanovolts a 100 microvolts, e o espectro desse sinal está compreendido entre as frequências de 0,5 Hz e 100 Hz. Um conceito bastante importante no contexto da eletroencefalografia é o contexto de ritmos EEG, que são sinais em determinadas regiões do espectro que estão associados a determinados comportamentos cognitivos ou até mesmo patologias. Eles são bastante utilizados, então, para o diagnóstico de doenças e também para a classificação de sinais. A literatura traz diversos ritmos EEG, mas 5 deles são os principais, sendo eles os ritmos delta, teta, alfa, beta e gama. Outro conceito bastante importante é o conceito de artefatos. Artefatos são sinais elétricos medidos pelo equipamento de aquisição de sinais EEG que não são provenientes de atividade cerebral. Os artefatos eles podem ser gerados pelo próprio equipamento de aquisição, pelo mau contato entre os eletrodos e o scalp. O próprio paciente acaba sendo uma fonte de geração de artefatos, pois nele acaba sendo possível fazer a medição de sinais eletromiográficos e eletrocardiográficos, né, que acabam sendo medidos pelo sistema de aquisição também. E outra fonte de artefatos são as interferências elétricas externas. Com relação ao estado da arte, então, a gente tem 2 produtos que vêm se destacando bastante. São eles o OpenBCI, que é um dispositivo de aquisição de sinais EEG que pode ser encontrado em 4, 8 e 16 canais. Ele possui uma estrutura mecânica para fixação de eletrodos secos e é mais voltado para a área para pesquisas relacionadas a interfaces cérebro-computador. E o Cognionics, na verdade, é uma linha de produtos que ele tem uma série de produtos de aquisição de sinais EEG. Muitos deles são voltados para aplicações clínicas, né? Ele acaba sendo um equipamento mais profissional. E eles possuem equipamentos que podem fazer medições em até 128 canais simultaneamente. Agora eu vou falar um pouco, então, sobre a metodologia. Aqui a gente tem um diagrama do sistema proposto, né? Ele se trata de um sistema de aquisição de 8 canais. Cada canal passa por um filtro passa-baixas que tem como objetivo minimizar o efeito de aliasing para a etapa de amostragem. Os sinais são amostrados em uma taxa de 500 Hz. E por se tratar de um sistema unipolar, todos os eletrodos do sistema possuem como referência o mesmo eletrodo, né, que é o eletrodo de referência do sistema. E o sistema ainda possui um 10º eletrodo, que se trata do eletrodo de bias, que tem como função estabelecer uma tensão de modo comum no corpo do usuário, a fim de reduzir a interferência por artefatos devido à interferência elétrica. A etapa de condicionamento e amostragem se comunica a partir de uma interface SPI com a etapa de processamento de sinais. E a etapa de processamento é dividida em 2 partes, sendo elas o driver Linux e o servidor TCP. O driver Linux faz acesso ao hardware e faz a leitura das amostras referentes aos 8 canais do sistema. E o servidor TCP faz a leitura dessas amostras, processa os sinais dos 8 canais e efetua o envio dos sinais processados em tempo real para uma interface remota. Então, aqui, a fim de validar o sistema, foi desenvolvido um supervisório como interface remota que faz a apresentação dos resultados gerados pelo sistema. E para a parte de hardware, então, foi utilizado o ADS-1299, que se trata de um conversor AD na topologia delta sigma, e ele é próprio para aquisição de biopotenciais elétricos. Para a etapa de processamento foi utilizada a Raspberry Pi 0W, que já possui interface de comunicação Wi-Fi.
e todo o sistema foi pensado para ser alimentado por uma bateria de íons de lítio de 3,8 volts. Como tanto o conversor AD quanto a Raspberry necessitam de uma tensão de alimentação de 5 volts, foi utilizado o MCP 1640 para elevar a tensão da bateria para 5 volts. E também foi utilizado o TP4056, que é um circuito integrado carregador de bateria. E os testes iniciais mostraram que a fonte de 5 volts não foi capaz de suprir a corrente necessária para a Raspberry Pi durante a etapa de inicialização do sistema. Então, por isso foi utilizado um power bank para fazer a alimentação apenas da Raspberry. Aqui a gente tem um diagrama elétrico do circuito. E a partir do circuito desenvolvido, foi desenvolvida uma placa de circuito impresso. Aqui a gente tem o layout da placa desenvolvida. E a placa, então, foi montada. A gente tem aqui uma imagem apresentando a placa completamente montada e uma imagem que mostra o sistema completo, com o power bank fazendo a alimentação da Raspberry Pi e o hardware sendo alimentado pela bateria. E para fazer o acesso ao hardware, então, foi desenvolvido um driver Linux, que possui todas essas funções listadas aqui ao lado. O driver ele faz a configuração de GPIOs da Raspberry Pi e também a configuração da interface SPI, que são necessários para fazer o acesso ao ADS299. E foi configurada uma interrupção no pino de data read do ADS299. E toda vez que essa interrupção ocorre, é feita a leitura das amostras referentes aos 8 canais do conversor AD. Essas amostras são armazenadas em um buffer, e toda vez que esse buffer atinge 256 posições, é emitido um sinal para o sistema operacional para que ele faça, para que qualquer aplicação que tenha acesso ao driver possa fazer a leitura dessas amostras. E o servidor TCP, então, consiste em uma aplicação que faz a abertura de uma porta TCP em modo de escuta e aguarda a conexão de um cliente. E essa aplicação ela possui acesso ao driver Linux desenvolvido, e toda vez que o sistema operacional é informado de que novas amostras estão disponíveis para leitura, o servidor faz a leitura dessas amostras, processa esses sinais, e no caso de existir um cliente conectado ao servidor, os dados são enviados em tempo real para esse cliente. Aqui a gente tem o fluxograma de processamento digital de sinais para um único canal. Então, todo esse bloco é repetido 8 vezes. E os dados transmitidos, eles se resumem a os valores RMS compreendidos dentro calculados para cada um dos ritmos EEG e os valores instantâneos referentes a cada um dos canais. Aqui a gente tem uma tabela com as características de cada um dos filtros digitais projetados. E a fim de auxiliar na validação do sistema e apresentar os dados por ele gerados, foi desenvolvido um software supervisório, que consiste em um cliente TCP, o qual se conecta ao sistema, e todos os dados que são enviados pelo servidor são apresentados em formato de gráfico. O software também faz o cálculo da transformada rápida de Fourier por sinais de cada um dos 8 canais, que também são apresentados em formato de gráfico. E, por fim, todos os valores instantâneos dos sinais de cada um dos 8 canais são salvos em um arquivo CSV por esse software, de forma que posteriormente possam ser utilizados para pós-processamento ou até mesmo elaboração de bancos de dados. Aqui a gente tem, então, a primeira tela do software supervisório desenvolvido, que apresenta a transformada rápida de Fourier, também em tempo real. E, por fim, a gente tem a terceira tela que mostra os valores RMS para cada um dos ritmos EEG. E a fim de tornar rápida a preparação para a aquisição de sinais EEG e compatível com o sistema de posicionamento 1020, foi utilizada a estrutura mecânica do projeto open source OpenBCI. Essa estrutura mecânica foi confeccionada com o auxílio de uma impressora 3D, como é possível visualizar aqui na imagem, e foram utilizados eletrodos secos de prata, cloreto de prata,
os quais foram adquiridos do fabricante OpenBCI. Aqui a gente tem uma imagem que apresenta os acessórios de fixação para os eletrodos, que também foram confeccionados com a impressora 3D. E para validação do sistema, então, foram desenvolvidos 2 experimentos. O primeiro deles tinha como objetivo levantar a resposta em frequência natural do sistema e verificar o correto funcionamento dos filtros digitais projetados. Então, para isso, foi utilizado um gerador de funções e, a partir desse gerador, foi aplicado um sinal sinoidal com amplitude de 20 mV no canal 1 do sistema, e a frequência desse sinal foi variada em 25 diferentes valores, sendo 16 dentro da faixa do espectro do EEG e 9 fora. E o segundo experimento, então, teve como objetivo verificar a capacidade do sistema em efetuar a aquisição de sinais EEG, e para isso foi utilizada a estrutura mecânica montada, com 8 eletrodos devidamente posicionados nessas posições que estão apresentadas na figura, e foram utilizados 3 estímulos de referência para fazer essa avaliação. O primeiro deles foi manter os olhos fechados, pois esse estímulo faz com que toda a região posterior do escalpo seja dominada pela presença do ritmo-alfa. Então, esse efeito deveria ser possível de ser visualizado na tela da transformada rápida de Fourier e dos ritmos EEG do software supervisório. Piscar os olhos, que faria com que artefatos de sinais eletromiográficos se manifestassem nas regiões FP1 e FP2, que estão próximas aos olhos. E o terceiro estímulo foi cerrar os dentes, que deveria fazer com que artefatos EMG surgissem em todas as posições do escalpo. Aqui a gente tem uma imagem da preparação para o experimento. E agora eu vou falar um pouco sobre análise de resultados. Então, aqui a gente tem em azul a curva que representa a resposta em frequência natural do sistema obtida, né, a partir do experimento realizado com o gerador de funções. E aqui eu trouxe também, então, uma figura extraída do datasheet do componente, do conversor AD ADS1299. E quando a gente compara essas duas curvas aqui, é possível perceber que elas são muito próximas uma da outra. E isso sugere, então, que a resposta em frequência natural do sistema de aquisição projetado está muito próxima da resposta em frequência do próprio conversor AD. E na avaliação, então, dos filtros digitais projetados, foi feita uma comparação entre a resposta em frequência medida e a resposta em frequência teórica para cada um dos filtros. Entretanto, como a resposta em frequência teórica não leva em consideração a resposta em frequência natural do sistema obtida no passo anterior, né, foi traçada uma terceira curva que leva esse fator em consideração. Então, aqui a gente tem as 3 curvas para o filtro banda EEG, né, e a gente pode perceber que todas as 3 curvas estão muito próximas. E para os demais filtros, a gente consegue ver também que a resposta em frequência medida ela é sempre muito próxima à resposta em frequência teórica compensada. E isso, então, comprovou a capacidade do sistema em efetuar o processamento digital de sinais. Já com relação ao experimento realizado para avaliar a aquisição de sinais EEG, os testes não apresentaram os resultados esperados. Ao invés de visualizar os sinais de referência para cada um dos 3 estímulos utilizados, foi possível visualizar apenas a presença de artefatos devido à conexão imperfeita entre os eletrodos e o escalpo. Em algumas situações, os canais do sistema se apresentaram saturados. E esses 2 fatores fizeram com que se levantassem dúvidas com relação às boas condições dos eletrodos utilizados no experimento, uma vez que eles foram adquiridos 2 anos antes de serem utilizados. Então, a fim de verificar a capacidade do sistema em efetuar a aquisição de biopotenciais elétricos de outra natureza, foi realizado um novo experimento, utilizando eletrodos de superfície para a aquisição de sinais eletromiográficos.
Então, aqui a gente tem uma imagem da preparação para esse experimento. O eletrodo de referência e o eletrodo de bias foram posicionados no cotovelo. E os eletrodos do canal 1 ao canal 8 foram posicionados no antebraço. E foram selecionados 7 movimentos de mão, os quais foram repetidos em uma cadência média de 2 vezes por segundo. E aqui a gente consegue ver, então, os resultados obtidos, né, que seria referentes ao sinal no domínio do tempo para cada um dos 8 canais. Eu destaquei em amarelo os momentos em que o movimento estava sendo executado, para que ficassem em contraste com os momentos do repouso. Em alguns movimentos foram registradas atividades elétricas em apenas alguns canais, e em outros movimentos apresentaram atividade em todos os canais. Então aqui a gente tem os resultados para cada um dos movimentos, né? O experimento, então, comprovou a capacidade do sistema em efetuar a aquisição de biopotenciais elétricos. Então, ao final da realização dessa pesquisa, embora os testes com a aquisição de sinais EEG utilizando os eletrodos secos não tenham se apresentado promissores, o sistema ainda assim se mostrou capaz de efetuar o processamento digital de sinais e efetuar o envio dos sinais processados em tempo real por uma interface remota. Os sinais gerados pelo sistema puderam ser salvos em um arquivo .csv para que pudessem ser usados posteriormente em novas pesquisas. E o experimento com a aquisição de sinais EMG se mostrou bastante promissor, podendo comprovar, então, a capacidade do sistema de efetuar a aquisição de biopotenciais elétricos nos 8 canais de forma simultânea. Com relação, então, à sugestão de trabalhos futuros, ficaram os testes com a utilização de eletrodos secos para aquisição de sinais EEG devem ser retomados. Da forma como o sistema está hoje, é possível fazer a elaboração de novos bancos de dados para que possam ser treinados modelos de classificação de sinais. Também é possível substituir o software supervisório por um software que faça a classificação de sinais em tempo real, né, já que o sistema tem essa característica. E a fonte de alimentação de 5 volts ela deve ser ajustada para que seja dispensada a utilização do power bank para alimentação da Raspberry Pi. Por fim, então, o hardware pode ser modificado para que o sistema possa ser convertido a um sistema bipolar de aquisição, né? Porque a fim de expandir as aplicações do sistema para sinais potenciais bioelétricos de outras naturezas, né? Por exemplo, a eletromiografia ela é mais indicada a ser efetuada com um sistema de aquisição bipolar. Então, é uma possibilidade também aí deixar o sistema preparado para outros tipos de sinais. Aqui eu tenho as referências utilizadas nessa apresentação. E obrigado pela atenção de todos. Eu fico agora, então, disponível a questionamentos. Eu tenho também 3 vídeos curtos ali que apresentam o sistema funcionando. Se a banca me permitir, eu posso apresentá-los. Obrigado. Murilo, por mim não tem problema. A gente tem tempo, então pode... Bom, Murilo, pode apresentar os vídeos. Beleza. Bom, então o primeiro vídeo aqui, na verdade, ele apresenta o sistema fazendo aquisição de sinais eletromiográficos, né? Aqui a gente consegue ver o sistema interconectado aqui, né? E se comunicando por Wi-Fi com o computador. E com o movimento de fechar a mão. O segundo vídeo daí mostra um outro movimento, né, que é um movimento de mão aberta. Bom, e após concluir, então, a pesquisa e terminar a parte escrita e tudo mais,
eu acabei retomando os testes ali com os eletrodos na estrutura mecânica e acabei conseguindo fazer um eletrodo funcionar para captar os artefatos EMG do movimento de piscar os olhos em um dos canais, né? A gente consegue ver que todos os outros canais aqui eles se apresentam saturados. Eu vou rodar o vídeo aqui para a gente ver. Mas quando eu pisco os olhos aqui, aparece no canal 1 aqui um sinal EMG, né? E é isso. Só desligar minha câmera aqui, uma tempelinha aqui. Ok, então, obrigado, Murilo. Então, agora passamos para a banca, as perguntas. Uhum. Por favor, pode começar, Bruno. Posso começar, então, professor? Se o senhor gostaria de começar? Não, por favor, pode ir. Obrigada. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer Murilo, agradecer ao professor Olegário pela possibilidade de conhecer o trabalho que foi desenvolvido. Eu estou fascinada pelo projeto. Tu fizeste literalmente tudo do zero, e quando eu entrei na banca, eu reconheci pela voz. É o Murilo que fez um dos melhores trabalhos lá de interfaceamento de drivers. Reconheci pela voz, já que nós estávamos no remoto, né? Então, eu não esperava nada diferente de ti, Murilo. Obrigado. Bom, eu fiz algumas anotações no texto, anotações bem pequenas, tu escreves muito bem. Então, só alguns detalhes com relação a vírgula, ponto, né? Ali na seção 1.1, depois você dá uma olhadinha no documento que eu irei enviar. Eu acho que era 1.1.1 e tu chamaste de 1.1.2, mas são ajustezinhos extremamente pequenos. Faz parte, né, dessa correria aí de entrega de TCC. Com relação à delimitação de tema, achei muito bem escrita, você deixou bem claro, né, que não daria enfoque na classificação dos sinais EEG, que é algo totalmente diferente, daria um outro trabalho de conclusão, né. Eu vi que durante o teu texto tu fizeste na maior parte deles, se não em todas as sessões, uma introdução bem objetiva, falando do que tu irias discutir na sessão, mas apenas porque o nível do teu trabalho ele está muito bom, é só uma sugestão para você discutir com o professor Olegário, de talvez entre uma sessão e outra também fazer uma pequena frase, só para deixar ele bem incluído, sabe? Então eu fiz esses apontamentos ali no texto. Com relação à tua estratégia de escrita, eu achei excelente, é bem fácil de ler o teu trabalho, você escreve de uma forma bem clara e reforçou isso durante a tua apresentação. Então, foi como se eu tivesse lido o teu trabalho de mais de 100 páginas em 20 minutos através da tua fala. Só demonstra como tu tens conhecimento e domínio do assunto, né? Com relação à pesquisa de artefatos, achei muito interessante também. Eu só fiquei com uma dúvida, e não é nenhuma pergunta mal intencionada, é uma dúvida mesmo. Na tua pesquisa, tu chegaste a verificar que alguns dos artefatos não teriam a geração de algum sinal cuja frequência eventualmente não pudesse ser filtrada pelo filtro de anti-aliasing? É só uma pergunta mesmo. Sim, entendi. Na verdade, eu entendi. A pergunta é referente ao amplificador de bias ou o filtro de anti-aliasing? O filtro.
O filtro mesmo. Tá, na verdade, como o filtro está antes da etapa de amostragem mesmo, eu limitei ele à frequência de amostragem, né? Porque o filtro de anti-aliasing ele está sintonizado com os 500 Hz, que é a frequência de amostragem, e não ao sinal do EEG. Entendi. Então, na verdade, todos os sinais que estão dentro da frequência de amostragem serão filtrados, aliás, os que estão fora da frequência de amostragem serão filtrados, né? Pelo filtro de anti-aliasing, reduzindo, então, a possibilidade de que frequências lá, por exemplo, na ordem de RF, alguma coisa assim, que possam ter esse efeito de aliasing para amostragem, né? Sim. Com relação às imagens, Murilo, eu vi que algumas você extraiu, por exemplo, de datasheets e também de algumas referências bibliográficas que elas são, eu imagino, referências base na área de sinais biopotenciais elétricos, né? Então, temos algumas ali de 1970, por exemplo, 74. Daí eu coloquei como uma sugestão, se você conseguir melhorar algumas das imagens e fazer a tradução de algumas palavras que estão em inglês nas imagens para o português, mas novamente, são apenas detalhes mesmo. Eu trouxe uma pergunta mesmo para você discutir com o professor Olegário, né? Seria estado da arte ou estado da técnica? Eu fiquei com essa dúvida, uma vez que tu apresentaste, se eu não me engano, 2 ou 3 soluções que elas são comerciais, né? Mesmo que uma delas seja open source, que é o OpenBCI. Então, é só uma pergunta mesmo. Na verdade, eu sempre entendi que o estado da arte seriam tanto as técnicas que são utilizadas para... Que ali eu trouxe, na verdade, 4 artigos, né? Sim. Na verdade, são 2 artigos que mostram a parte de classificação de sinais e tudo mais, e os produtos comerciais. Na verdade, eu não sei qual que seria a diferença exata do estado da arte e estado da técnica, conceitualmente, né? Acho que talvez esteja faltado para mim. Não, mas eu só trouxe essa pergunta para você discutir com o professor Olegário, né? Deixa eu só pegar aqui, está quase no fim. Com relação a 2 figuras apenas, a 53 e a 54, eu deixei anotado ali no texto, né, para você mencionar elas antes da exibição da figura. Eu tentei demarcar algumas frases no teu texto e eu não conseguia, não sei se tu protegeu o documento, não sei o que aconteceu. Mas, enfim, daí eu coloquei todos os comentários, sabe? Aí dá pra ver ali. Tá certo. Outros pequenos detalhes também, por exemplo, a tabela 2 é uma tabela ou é um quadro, né? Abrir as laterais. A tabela 3 é a mesma coisa. Eu achei a tua análise de resultados muito abrangente e, de fato, tu fostes bem rígido consigo mesmo na avaliação do teu trabalho, inclusive o teu próprio resumo, ele faz essa análise bem crítica, né? E eu achei extremamente adequado. Eu penso que o teu trabalho ele foi excepcional, considerando que tu fizeste literalmente todas as etapas dele do zero, né? Nós temos ali projeto de placa de circuito impresso, nós temos desenvolvimento de firmware, nós temos desenvolvimento de software, tem muita complexidade envolvida. Então, novamente, eu quero te parabenizar, agradecer pela oportunidade aí de assistir o trabalho e perguntar se você pretende dar continuidade nesse trabalho, no mestrado, enfim. Sim, na verdade, sempre fica essa vontade, né? Sim. Tem muita coisa que pode ser aplicada nessa parte de aquisição, de classificação dos sinais. É bem fascinante, sim. Na verdade, eu nunca trabalhei com isso, mas é uma área que eu tenho bastante curiosidade. Algo que eu gostaria de comentar também é que eu vejo no teu trabalho uma possibilidade de democratizar o acesso a dados. É muito comum bancos de dados ou eles serem proprietários, né? As empresas elas constroem o seu banco de dados e elas guardam eles, uma vez que
propriedade intelectual para gerar produtos, ou então você encontra publicações de bancos de dados públicos, mas faz todo um projeto, por exemplo, de uma rede neural artificial e chega na hora de validar os resultados, não funciona, e você vai ver alguma coisa que está estranha lá no banco, que você não tem como justificar. Talvez se passaram ali na hora de fazer a captação, talvez pelos critérios, pelos protocolos para fazer essa captura desses sinais não estarem devidamente adequados, né? E eu vejo no teu trabalho uma excelente oportunidade disso, de democratizar o acesso a esses dados para gerar novos produtos. Da minha parte seria isso. Novamente, parabéns, Murilo, parabéns, professor Olegário. Muito obrigada. Eu agradeço, professor. Posso? Passando agora para o professor Lúcio. Então tá. Primeiro, Murilo, João, obrigado pelo convite para a banca. Né? Murilo, assim, eu gostei muito da forma como tu apresentaste o trabalho aqui. Foi uma forma bem dinâmica, bem estruturada. Tu passou por todos os pontos necessários para chegar no entendimento do trabalho, mesmo para quem não conhece. Então, parabéns pela apresentação, conseguiu dominar muito bem. Né? Teu trabalho, assim, escrito também, tá um excelente trabalho. Alguns poucos pontos, assim, de anotações, tá pouca coisa mesmo, né? Quando tu pecou para mais. Né? Alguns trechos que tu botou muita coisa, ficou peso pesado, assim, tá? Mas nada de desmerecer. Uhum. Pequenos detalhezinhos, como pontuações, aquilo que já foi comentado de alguma frasinha para fechar uma sessão, né? Aí um ponto que eu deixei anotado aqui, depois eu vou até passar, quanto à questão de texto, né? Dá uma olhada nas figuras, algumas figuras estão em inglês, né? Como o teu trabalho é um trabalho em português, é importante que as figuras estejam na mesma linguagem, na mesma língua do trabalho como um todo, só refazer a figura ali, fazer tradução, né? Teu fechamento também do texto foi muito bom, né? No teu resumo, lá no início, tu trouxe todos os teus resultados, mesmo que não tenha um dos seus objetivos não tenha sido alcançado, que foi fazer a análise dos sinais EEG com os eletrodos, né? Então, mas tu demonstrou de outras formas que o sistema funciona, que ele faz a aquisição dos dados, que ele faz essa transmissão para o supervisório, né? Então, acho que os resultados foram totalmente satisfatórios, né? Então, quanto ao texto, assim, pequenos detalhes eu vou te enviar em seguida, né? Mas não tem nada muito significativo mesmo, só para deixar o trabalho totalmente redondo, no meu ver, né? Aí mais algumas questões de curiosidade mesmo, tá? Que eu deixei anotado aqui para entender, né? Então não te preocupa que esse problema dos eletrodos é um problema dos eletrodos secos, com certeza, tá? Ainda mais se falaste que eles estão a tempo adquiridos, né? Esse grande problema é que eles oxidam, né? E eles criam uma capa de óxido ali, a impedância vai lá em cima, né? Então talvez se fizer uma boa limpeza mecânica neles, alguma coisa, tu consiga usar. Muito provavelmente seja isso mesmo que me falou, porque um dos eletrodos voltou a funcionar, né? Então acho que tu deve insistir bastante nisso, porque tu teve resultados muito bons, tá? Aí algumas perguntinhas aqui. Uma delas tu respondeu, a questão das duas fontes, né? Eu não tinha entendido o porquê. Tá? Então, está ok. Aí a minha pergunta, assim, quando tu fala em driver, não ficou muito claro no teu texto, aqui na tua apresentação também não consegui, só mas por curiosidade. Esse teu driver é um driver nível de usuário, tá? Ou tu chegou a colocar a nível de sistema operacional? Nível de sistema operacional. Na verdade, ele é um módulo, né? Tá, então tu conseguiu fazer como módulo, né? Isso. Essa é justamente a minha preocupação, porque talvez agora, nesse primeiro momento, tu não
não deveria ter problema, mas no futuro pode ser que isso viria a ser um outro problema, que se ele tivesse nível de usuário, ele ia ficar sendo interrompido por outros processos, né? Então, já fez... Na verdade, foi bem por isso que eu tive que desenvolver o driver, né? Que foi um problema que eu me dei conta no início da pesquisa, que eu fui fazer os testes com interrupção. Isso pode ir até o infinito, né? Não tem garantia nenhuma de tempo. Não tem uma garantia de tempo, exatamente, Então, que é muito importante para te fazer essa aquisição dos dados, né? Tem uhum. uma cadência de tempo muito boa, muito sem variação. Isso. Então, perfeito. Essa era uma preocupação para a continuação do trabalho que eu tinha. Então, tu já pensou nisso, já tomou providências, né? Um outro ponto, né? Tu está usando a interface SPI, que o próprio CI já fornece, né? Só que esse CI, ele, se eu não me engano, ele usa um SPI que ele vai além do padrão, além dos 4 megabits. E o SPI da Raspberry Pi, ele muito dificilmente ele chega lá perto dos 4 megabits. Tu não teve problema na aquisição de dados? Não, porque como a amostragem é baixa, e eu só preciso ter eu não preciso utilizar o clock máximo para esse aí, né? Eu posso usar clocks mais baixos. Tá. Então, até nem me lembro qual foi o clock que eu usei ali, teria que olhar no driver, né? Tá. Mas então tu não tá fazendo aquisição dos 8 canais simultaneamente? Sim, estou. Que, na verdade, cada canal ali tem 24 bits, né? Uhum. E tem mais 24 bits para status do conversor. Conversor. Uhum. Isso. E então, como a taxa de amostragem é 500 Hz, eu só preciso fazer uma leitura desses 24 vezes 9 bits ali, né? Uhum. A cada meio segundo, né? Exato. Ah, tá. Não, então tá. A minha preocupação era que estava muito próximo do limite da Raspberry Pi, que no futuro, quando tivesse que amostrar os 10 canais ali, você poderia vir a perder algum dado. Mas então, tá ok. Né? Aí uma outra pergunta é mais curiosidade mesmo. Né? Ali tu fala no uso de um eletrodo de referência, né? Esse seria o padrão mais indicado para o EEG, porque o que eu tenho visto muito são técnicas com eletrodos diferenciais sempre, não sei. Uhum. Exatamente. Na verdade, existem as duas técnicas, né? Que são sistemas unipolares ou bipolares. Eu acabei optando por uma técnica unipolar para facilitar a minha validação, para utilizar apenas 8 eletrodos ali referenciados ao lóbulo da orelha, né? Uhum. Mas poderia ser utilizado uma técnica bipolar sem problema nenhum. Tá. E tu chegou a avaliar o que isso causa na questão do sinal? Se tem um ganho, não tem ganho? Sim, tem ganho, porque, na verdade, sim. Sempre quando todos os exames EEG, deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela novamente aqui. Acho que vou estar lá no início. Não sei se consegue ver bem aí o slide. A gente ainda não está enxergando. Pelo menos eu não. Não apareceu? Não, ainda não. Agora sim. Uhum. Beleza. Deixa eu botar ele maior. Aqui repara que ele tem esse sinal aqui que está dizendo que é FP2 menos F8, né? Uhum. Na verdade, isso aqui ele está fazendo uma aquisição bipolar. Está utilizando 2 eletrodos para fazer essa aquisição. Então, na entrada diferencial do AD, são colocados 2 eletrodos. Né? Um eletrodo na entrada na inversora e outro na não inversora. Uhum. A técnica unipolar, ela faz com referência a todos os eletrodos na orelha.
E a representação aqui de FP2 menos F8, ela acaba sendo uma matemática feita dentro do próprio equipamento de medição, né? Tá. Ela pega o canal 1, por exemplo, que é referente a FP2, e subtrai do canal 2, que é, por exemplo, F8. E daí Sim, apresenta todos eles tiveram o mesmo referencial. Tá, Isso, perfeito. isso. Tu tem um processamento a mais que tu não teria dentro do teu equipamento. Exatamente, exatamente. Não, perfeito, tá? Da minha dúvida tá respondida. Tá? Então, assim, no mais, acho que esses são os pontos principais aqui. Em seguida, eu te mando o documento, tá? Com as anotações para ti e o João discutirem, mas é muito pouca coisa mesmo. Da minha parte, eu acho que era isso que eu podia contribuir no teu trabalho. Né? Mais uma vez, parabéns. Muito obrigado, professor. Obrigado, professora Bruna, professor Lúcio. Pessoal, então agora a gente vai sair para uma outra sala virtual, né, para fazer então a avaliação. E aí em seguida a gente retorna com o conceito do trabalho, tá bom, pessoal? Já voltamos. Certo.
Estão me ouvindo? Sim. Então, Murilo, a gente já finalizamos aqui a avaliação do conceito do TCC, né? Então, em primeiro lugar, o professor Bruno e o professor Lúcio vão te passar os ajustes, né? Uhum. Então, ajustar para a gente poder comentar o trabalho, né? Certo. E aí, a nossa data de entrega da versão pós-banca é dia 7 de julho. Tá? Então, vamos fazer uma entrega antes dessa data, né? Para a gente poder, então, até conversar com relação aos apontamentos, né? A gente vai trocar figurinha até a gente bater o martelo, né? E aí fazer essa publicação no próprio Moodle também, tá? Perfeito. Vamos lá, então, com relação ao conceito, né? Então, foste aprovado com distinção. Parabéns. Legal. Parabéns, Obrigado. Murilo. Obrigado. Teu trabalho estava excelente mesmo, né? Só detalhezinhos que o João falou, a gente vai te mandar, né? Mas a gente viu todo o esforço que colocaste ali, tudo que tu desenvolveu, não foi pouca coisa, as análises que fizeste foram análises bem aprofundadas, né? Então, é um trabalho excelente. Tá? Muito Parabéns. obrigado. Obrigado por aceitarem o convite para participar da banca, pela avaliação. Eu estou muito emocionada por ti, porque, nossa, Murilo, o teu trabalho ficou muito bom, sabe? E fica nítido quanto de esforço tu colocaste ali, você tomou cuidado. Geralmente, quando é um cobertor curto, né? Termina o TCC e acaba pecando no texto, ou faz o texto o teu trabalho, ele não tem pontas soltas. Então, acho que foi só um azar de teres comprado com muita antecedência ali os eletrodos. Certo. Agora vamos pegar essa dica do professor Lúcio ali, ver se a gente consegue recuperar mais eletrodos, né? E aí voltar a fazer os testes. Uhum. Ou daqui a pouco a gente pensa numa versão de continuidade do TCC, né? E aí um outro aluno assumir outro trabalho, aí comprar outros eletrodos secos, né? Para fazer a etapa de classificação, né? Agora uma etapa futura de classificação dos gestos, né? Com algum tipo de classificador. Mas a gente vai pensar mais à frente, né? Agora a gente Sim. vai agora respirar, vai descansar, depois vai fazer os ajustes necessários no trabalho, né? E passa a versão pós-banca ali. Beleza. Então tá. Mais uma vez, muito obrigado. Nós agradecemos. Então tá, pessoal. Então, finalizamos aqui nossa finalização de banca. Então, boa noite, pessoal. Até mais. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até mais. Muito obrigada.